orçamento secreto, emenda Exato. PIX, vai mudando de nome, mas a sacanagem é a mesma. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse tema. O que são essas emendas? Isso é corrupção escancarada. Por que chama orçamento secreto? Porque o dinheiro vai lá parar no município de Bibolinha. E aí ninguém sabe qual foi o deputado que mandou o dinheiro. Ninguém sabe qual é o projeto que vai ser usado o dinheiro. Ninguém sabe por que aquele município foi escolhido. Isso é um convite para a corrupção. Tem deputado embolsando dinheiro público? Cadeia. Tabata, eu queria ouvir a sua opinião sobre uma novela que quem acompanha a política tem assistido já há alguns meses ou anos, que é a história das emendas. Orçamento secreto, emenda Exato. PIX, vai mudando de nome, mas a sacanagem é a mesma, né? O Flávio Dino, o ministro Flávio Dino do Supremo, tem tentado aí conseguir mais transparência, que é o mínimo, né, que a gente poderia esperar numa operação que envolve o nosso dinheiro. Exato. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse tema. O que são essas emendas e como é que você vê a maneira como elas são trabalhadas pelo parlamento, pelo legislativo? Aldrin, primeira coisa, eu sou tão contra o orçamento secreto que eu sou uma das autoras que levou a essa ação que tá dando esse fuzuê todo no STF. Que foi o quê? De novo, eu tô lá fazendo a batalha no Congresso, negociando, trazendo gente junto, já tenho mais de 25 projetos que eu fui autora, relatora, coautora que viraram lei. Mas quando chega um ponto que eu vejo que o Congresso não vai resolver porque está blindado, a gente tem que recorrer ao Judiciário. E foi por isso que a gente protocolou essa ação. Falando, olha, esse tal de orçamento secreto é um nome novo para o que lá atrás foram os anões do orçamento com PSDB e foi um mensalão com PT. Que é o quê? É uma forma de você comprar apoio do Congresso. Mas aí qual que é a página 2? Não só é uma distorção do orçamento público, porque aí você tem parlamentar, já teve nos últimos anos, parlamentar que dizia como 500 milhões de reais do orçamento público de todos nós ia ser utilizado. Qual que é a distorção? Ao invés daqueles 500 milhões de reais estarem indo para financiar o SUS, para financiar a pesquisa, para financiar a educação, para financiar o transporte, ele vai lá para o município em que o parlamentar tem voto. E o resto do Brasil fica desamparado. Essa é a primeira distorção. Mas qual que é a segunda coisa mais grave? São as denúncias de desvio. Não só que você começa a alocar em coisas que não são prioritárias, em territórios que não são os que mais precisam, mas as denúncias são muito graves. De que o parlamentar coloca o dinheiro e aí o prefeito, a ONG, a associação, devolve uma parte do dinheiro para o bolso do parlamentar. Isso é corrupção escancarada. E tem muita denúncia. E é isso que o STF, que a Polícia Federal, que muita gente está apontando. E aí, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? Denunciar. Muitos colegas não ficam felizes quando eu faço isso. Muitos colegas não ficaram felizes com a ação que eu apresentei no STF. Agora, eu tô lá para defender o que eu acho que é certo. E eu demonstrei aqui em São Paulo. Se não tiver coragem, é melhor nem entrar na política brasileira. Se você for honesto, se não tiver coragem de sofrer ameaça, de ter ataque, ter que andar com escolta, carro blindado como eu já andei, é melhor ficar em casa. Porque, infelizmente, esse é o estado das coisas que a gente tem. E aí, como é que a gente resolve isso? Transparência, gente. Só sem querer ficar muito técnica, mas por que chama orçamento secreto? Porque o dinheiro vai lá parar no município de Bibolinha. E aí, ninguém sabe qual foi o deputado que mandou o dinheiro. Ninguém sabe qual é o projeto que vai ser usado o dinheiro. Ninguém sabe por que aquele município foi escolhido. Isso é um convite para a corrupção. Na hora que você sabe, foi o deputado X que mandou para o projeto tal. Por essa razão, aí pelo menos os órgãos conseguem fiscalizar. Conseguem mostrar o que está acontecendo. É nesse processo que a gente está. É tão de lutar para ser. Isso é tão óbvio que a gente deveria ter acesso a esse tipo de informação. Total, mas um negócio que não dá para entender. Vai parecer um pouco puxando o teu saco, mas é um pouco disso aqui que a gente está fazendo. Hoje em dia, é glamouroso falar de política? Não é. É glamouroso ser extremista, gritar, bater palminha. Agora vim aqui falar de orçamento secreto. Falar de forma fria que o crime organizado está entrando cada vez mais nos municípios. Isso não chama tanta atenção.
E aí é um pouco do nosso desafio, como é que a gente fala sobre esses temas que são fundamentais para a nossa vida de um jeito diferente. Como é que a gente entra no YouTube, entra na rede social, entra nos podcasts para traduzir, para explicar, para chamar junto. Porque a única coisa que eu vejo que ganha do corporativismo do Congresso, da política, é o povo. Eu já vivi várias vezes de apresentar um projeto que meus colegas não queriam aprovar. Um exemplo, distribuição de absorventes. Quando eu apresentei, eu fui ridicularizada. Por quê? Porque a menstruação é um tabu. Meus colegas não queriam falar a palavra menstruação. Eles tinham nojinho, eles não queriam lidar com isso. A gente levou alguns anos, mas a gente fez uma mobilização tão grande, com professor, com padre, com pastor, com matéria na imprensa, fantástico, com as meninas na rua, que quando a gente levou o projeto para votação de novo, meus colegas fizeram um discurso me elogiando. Então, informação é poder nesse sentido. Se as pessoas sabem o que está acontecendo, elas se revoltam. Uma outra luta nossa, contra super salário. O que é isso? Tem algumas pessoas muito específicas da elite do funcionalismo público. Não é o professor, não é o enfermeiro, não é o policial. Que recebe salários absurdos. O que a Constituição diz? Tudo em grandes números, né, para simplificar. Nenhum servidor público, nenhum, não importa o que faz, deveria receber mais de 40 mil reais, que é um puta salário. Um puta salário. No entanto, todavia, foram criando uns atalhos, uns penduricalhos, e tem desembargador, tem gente da elite do funcionalismo público que ganha 500 mil reais por mês. Já teve gente que ganhou 1 milhão de reais por mês. Enquanto o professor não recebe o piso. Enquanto o guarda, o enfermeiro, não estão recebendo 2 salários mínimos muitas vezes. E aí, por que as pessoas não se revoltam? Porque elas não sabem. Elas não sabem que tem servidor público descumprindo a Constituição e recebendo 500 mil, 1 milhão de reais. E aí as pessoas também não separam o joio do trigo. Elas não entendem que, para poder fortalecer quem está na base, o enfermeiro, o policial, o professor, a gente vai ter que enfrentar esse privilégio. São as filhas dos generais, que são casadas, mas não no papel para receber as pensões. Agora, quando você fala sobre isso, acontece o quê? Retaliação. As pessoas ficam putas contigo, te xingam. E como que a gente pode enfrentar? Explicando para as pessoas o que está acontecendo. Eu tenho certeza, se tivesse um plebiscito no Brasil sobre orçamento secreto, as pessoas eram contra.